dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim aqui falar com vocês vestida de Ellie, do meu livro. Botei um lookinho, até peruca, maquiei, ó. Fiz sarda, não ficou muito bom, mas relevem. Tirei várias fotos bonitinhas. E cá estou eu pra falar um pouco mais sobre o meu livro pra vocês. Então dá o like pra ajudar, se inscreve que o vídeo comece. No vídeo passado eu mostrei pra vocês várias coisas sobre o meu livro. Mostrei como esses desenhos aqui, mostrei tudo no vídeo passado, gente. A carta da Ellie pro Jack. Então, mostrei várias coisas pra vocês. E eu vim esclarecer mais algumas coisas. Por exemplo, eu apresentei os personagens, mais ou menos. Apresentei os personagens e vocês ficaram um pouco assim, né? Você deve ter ficado um pouco assim, né? Também porque eu não apresentei a Virgínia. Lembra do resumo da história? Deixa eu ver aqui de novo. Resumo. Essa parte aqui, ó. Nos capítulos 10, 11, 12 e 13, ele passará por uma tensão gigantesca. E o que seria essa tensão? Vou explicar aqui mais ou menos pra bem pouco. Que, né, vocês precisam ler, porque senão eu também vou acabar com a graça do livro, de vocês descobrirem as coisas e tal. Essa tensão gigantesca vai ser uma coisa que vai acontecer em Nice Poker com o Jack. E nessa coisa, o Murra também vai junto, que é o dragão de estimação, que ele tá aqui, inclusive. O Murra. Tá bom, esse aqui é o Murra. E, gente, deixa eu falar um pouco do Murra antes. Eu não falei quase nada dele no vídeo passado, não é mesmo? Vou esclarecer mais sobre o Murra pra vocês. Então, gente, o Murra, ele, tipo assim, quando a Ellie chega em Nice Poker no capítulo 7, ela, né, ela chega lá, ela conhece a Sheila, o Josh, ela não vai muito com a cara do Josh, o Josh não vai muito com a cara dela, é uma coisa tipo, e aí? Aí o Josh pega e simplesmente dá as costas pra ela, só fala, e aí? E rala. Entendeu? Vai pro quarto dele, ó. Aqui, ó. Beijos pra você, não quero conversa com você. É isso. Beijos, não quero conversa com você. E ficou uma coisa meio... Aí ela já pensa, nossa, odiei. Muito antipático pra mim, muito antipático. Aí, é isso. E aí ela vai lá no quintal, oh my god, e um dragão enorme. E aí, dragão? E aí? E aí, tipo assim, o Murra, gente, ele não é um dragão... Ele não é um dragão brabo, entendeu? Ele não é aquela coisa tipo, chega perto de mim não, eu vou queimar você, hein? Brau! Não é uma coisa assim. Não, ele não é uma coisa... Ele é super simpático, gente. Aí ele chega pra falar com ele e fala, gente, um dragão, eu sempre quis ver um dragão. Ela chega e fala pra ele, Aí chega e fala, cara, eu também sempre quis ver uma ruiva de perto, porque, tipo assim, aqui em Nice Poker não tem ruivas, tipo assim, ó. Entendeu? Aí eles viram amigos e tal, aí... Gente, a franja da peruca tá meio falhada aqui. Aí eles viram amigos e tal. Aí, no dia que o Jack vai contar sobre essa coisa que vai acontecer em Nice Poker, que vai causar essa tensão, o Murra vira pra ele e fala, hoje, essa noite, o Jack vai falar uma coisa que pode te preocupar um pouco. Ela fica, tô ligada. Aí, tipo, eu como é uma pessoa muito ansiosa, que pensa muito, que fala muito, eu fico, meu Deus, o que será? Eu, tipo, o que será? Aí, nossa. E aí ela sai perguntando pra todo mundo pra ver se alguém sabe de alguma coisa, ninguém sabe de nada. E ela não pode simplesmente chegar no Jack, né? E aí chega à noite, o Jack não fala nada, ela decide tomar atitude, vai lá no quarto do Jack, chega. O Murra falou que você tem uma coisa pra me contar, fio. E aí, habla na minha cara. Mentira, tá, gente? Não é assim, não. É mais ou menos assim. Oi.
assim, sabe o que 1 mais 1 é 2? Sabia? Aí eles conversam lá de boa e tal. Aí depois a Ellie vira e fala, tipo assim, o Muhammad falou que você quer me contar alguma coisa. Gente, finge que esse cordão aqui, o pingente dele é um olho roxo, tá bom? Mas antes eu vou te contar, mas antes eu tenho que te presentear alguma coisa. Aí pega e dá o cordão pra ele. Aí e agora? Aí ele conta pra ela, né, gente, o que ele tem que contar. E aí, tá, isso já causa uma tensão na ele desde o primeiro momento. Eu não posso contar pra vocês o que é, mas tudo bem. Aí, tá. E aí, essa coisa vai acontecer só... Não, eu posso falar o que é isso sim. Não posso. Tem a ver com guerra. Aí ele conta disso, que vai acontecer na Spock. E aí ele fica assim, sabe? Aí tá bom, eles voltam pra Tailândia. Aí no mesmo dia, acho que eles voltam pra Tailândia. E aí tudo bem, uma semana se passa, porque faltava uma semana pra isso acontecer. Aí tá bom, uma semana se passa, eles voltam pra Spock. E ele vai ter que ficar 3 dias sem o Jack. E no capítulo 9, como eu falei, ele pode ir e nunca mais voltar. Aí vocês já podem imaginar um pouco o que vai acontecer. E aí tem o capítulo 10, que se chama A Despedida, que tem esse desenho aqui, né? Aí ele se despedindo do Jack. E aí tá bom, passa 3 dias. Aí logo no capítulo 12, aí depois do capítulo 12, o Murra, aí o Jack passa 3 dias fora de casa. E aí a Ellie tem que esperar ele voltar. E ele pode voltar ou não, como tá o nome do capítulo anterior. Daí, como eu falei, o Murra tem que ir junto com o Jack pra isso. E aí o Murra volta e o Jack não. Porque eu postei um vídeo no TikTok, esse daqui. Brincadeira tem hora, brincadeira. Esse daqui, que, né, aí ele fica bem coisa, porque o Murra voltou sem o Jack, né. E aí ela começa a chorar, vai pro quarto do Jack e acaba escrevendo essa carta aqui. Porque, né, a Ellie ficou no castelo, junto com a Sheila, a mãe do Jack, o Joshua, não, o Murra não tava. E a Cannon, que é aquela menina, metade gente, metade raposa, que é amiga deles, que ela fica lá, né, dando aquele apoio moral. E aí, aí ela fica lá no castelo, e aí o Murra volta sem o Jack, e aí ela começa a chorar, ela cai de joelho, começa a chorar, e vai pro quarto do Jack, escreve essa carta. E logo que ela escreve essa carta, ela aparece Gente, desculpa meu dedo vermelho, porque eu tava passando lipitinho, um pouquinho de lipitinho na bochecha pra ficar um pouquinho vermelho. Gente, a peruca tá meio mal colocada, tá? Mas relevem, tá? Daí, onde que eu parei? Ah, tá. Aí o Félix, o gato, aparece como o gatinho lá que ele era. E ele se transforma num gato tipo esse daqui. Igual esse, só que ele tem um chapéu de bruxa. Imagina. Legal, imaginou. Aí ele começa a falar. E ele fala, gente, o gato fala? Como assim? E aí, gente, ele é meio ignorante. Aí ele chega, habla na cara dela, fala assim, gente, aconteceu uma coisa com o Jack e ele tem que ser salvo. É isso, é isso. E aí, no capítulo 13, que se chama Indo à Procura de Jack, eles vão atrás do Jack em uma floresta lá de Nice Poker. Eles vão seguindo o caminho e no meio dessa floresta eles encontram a Virginia, que é uma personagem que eu inventei especialmente pra esse capítulo. Ela só aparece nesse capítulo. A próxima vez que ela for aparecer vai ser lá pro final. Porque
ela vai aparecer lá pro capítulo 23, 24 e eu tô escrevendo 16. Então, calma, baby, calm down. Calm down. Calm. Tá bom, chega. E aí ela só aparece nesse capítulo 13. E a Virgínia, só pra não aumentar a expectativa de vocês, ela só vai aparecer de novo lá no 23, 24, 25, por aí. E eu quero que na minha história tenha no mínimo 25 capítulos. Então, né? Eu fiz uma conta mais ou menos de quantas páginas vai dar o meu livro. Ou seja, não vai ser um livro, vai ser um livro grosso, mas também não vai ser um livro muito fino, porque tem livros bem maiores. Então, né? Aí voltando à história, aí eles saem pra procurar o Jack, eles acham a Virgínia, e aí tem uma cobra também no meio desse caminho, e aí eles acabam achando o Jack, acabam salvam o Jack, e fica tudo bem, entendeu? E tipo, ele leva uma espada. Aqui, eu tenho uma espada aqui, gente. Vamos ver. Não é uma espada dessa, é mais tipo uma katana, sabe? Mas essa aqui é a espada que eu tenho. Aí ela chega, ela não sabe lutar com espada, tá, gente? Por isso ela também quase morre. Junto com o Jack também quase morre. Né, na verdade, ele já está praticamente morto nesse capítulo. Ele está morto, na verdade. Ele já está praticamente morto nesse capítulo. E aí ele revive quando a Ellie abraça ele e ela tava com a testa cortada, né? Quando ela foi coisar com a espada. Calma aí, gente, deixa eu explicar. Tá bom, ela chega lá, ela sai com a katana. Peraí, gente, deixa eu ver se dá pra enfiar isso. Aí, pronto. Coloquei aqui no negócio da saia aqui. Aí, gente, tá bom, ela sai, aí ela encontra a Virgínia e se perde do Félix. Aí tá bom, a Virgínia ajuda ela e... Vou dar um spoiler. Quem fez o Jack tá quase morto não foi só esse negócio que aconteceu, foi a irmã da Ellie, a Sophie, que ela não se dava nada bem com a Ellie. A irmã dela era meio doidona, sabe, a Sophie, por isso que ela é vilã da história. E aí, E aí tá bom, aí ela encontra a Virgínia, aí ela vê a Sofia corre, e aí a floresta era barro puro, e aí elas seguem as pegadas e dão pra um lugar lá. E aí Virgínia corta a porta no meio com a espada da Ellie, aí depois entrega a espada pra ela, a Virgínia fica lá na porta do lugar lá. É uma casinha. Virgínia fica ó, na porta. Assim. Aí ele chega, aí elas duas começam a lutar de espada. Tipo, o Jack, vou dar um spoiler, o Jack tava com uma espada enfiada assim no olho. E aí a irmã da Ellie, a Sophie, arranca a espada do olho dele pra lutar com a Ellie de espada. A Sophie arranca a espada do olho dele pra lutar com a Ellie de espada. E tá bom, Aí a Ellie não sabia lutar de espada. E aí só tenta fazer assim, com a espada nela. E aí tá bom. Aí a Ellie, ela acaba fazendo um corte enorme na coxa e na testa. E aí, tipo, nisso ela quase morre. E aí, na hora que ela tava quase morrendo, a irmã dela apontou a espada pra ela assim. E aí eu humilhar de novo na espada. E aí o Félix aparece, que tinha se perdido dela, o Félix aparece. E simplesmente arranca um pedaço da perna da Sophie numa mordida. E aí, por causa da mordida, ela deixa a espada cair. E na hora que cai, a espada se espatifa no chão.
em 1000 pedaços e também ela acaba virando uma cobra, e aí a cobra morre. Não vou falar como, porque senão eu vou tá dando spoiler, não é uma coisa muito mas... E aí, né, gente, aí tem a cena da espada, tipo assim, porque, tipo, se uma espada de verdade caísse no chão, provavelmente ela não ia quebrar. Então, tipo, é meio que um mal quebrando, sabe? Entendeu? O mal ali da maldade da Sophie, com aquela espada quebrando. E aí a Ellie vai até o Jack, aí ela tava chorando, ela abraça o Jack assim, ela começa a chorar, e aí na testa do Jack escorre a lágrima e o sangue da Ellie, e aí ele revive. E aí ele acaba revivendo. E aí depois disso ele fica sã e salvo. Vou guardar a espada. E aí ele revive, tá? Ressuscita, né? É ressuscita que fala. Ele ressuscita e fica tudo de boa. Assim acaba o capítulo 13. E o 14 e o 15 eles começam a namorar, 16 eles voltam pra Tailândia de novo. E, né, Teatro Crepúsculo, tô escrevendo esse capítulo e é isso aí. Aí sobre o final do livro, eu não quero dar muitos spoilers no final do livro. Por que não? Vai ser basicamente assim. Ele vira pra ele e fala assim, ele tá acontecendo isso, ó. Não tá dando mais, né? Tipo assim, ele fala algumas coisas sobre o Jack pra ele. E aí ela fala, ó, abre o olho, amiga, abre o olho. E aí ela vai ficar meio assim, e aí ela vai pra floresta com a Virgínia, ela encontra a Virgínia de novo na floresta. E aí ele vai acabar virando uma vampira também. Eu acho que é só isso que eu posso falar pra vocês, eu não quero falar o resto, porque, sei lá. Aí o Félix vai continuar falando vai falar uma coisa sobre o Jack também, que, tipo, era pra ser comovente pra Ellie se eles estivessem bem e o Félix tivesse falado aquilo pra Ellie. E aí, eu fico meio, e daí? E aí o Jack aparece um dia na floresta e fala, olha, vamos conversar. E aí ela descobre que o Félix, na verdade, é um grande mentiroso e ele e a Canon queriam acabar com esse romance da Ellie e do Jack. E por isso eles fazem toda essa mentira pra acabar com o romance deles. Mas no final eles acabam bem. E ainda vai ter a segunda e a terceira edição desse livro. Eu já escolhi o final da terceira edição. Não escolhi o começo, mas já escolhi o final. Porque eu queria esse final pra esse livro. Mas, tipo, a história ia literalmente acabar com esse final, entendeu? Ia ter que acabar. Porque, pra ser sincera, alguns personagens... Vou dar só um spoiler. Alguns personagens iam morrer. E aí, isso ia acabar com a história, né? A morte de uns personagens. E tipo, isso ia acabar muito com a história. O motivo disso ia acabar com a história. Entendeu? Ia acabar. A história ia terminar e acabou. Esse foi Por Trás dos Olhos. Isso que tem Por Trás dos Olhos. E eu acho melhor deixar esse final pro terceiro livro, que vai ser o final dessa saga, né? Porque, tipo, por exemplo, os livros de Crepúsculo, livros e filmes, são 4, né? Crepúsculo, Lua Nova... Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Aí tem parte 1 e parte 2, não tem? Do Amanhecer, não sei. Aí, E aí, como vocês poderão ver na capa, eu tô com a capa aqui, gente, cadê? Aqui, ó, a capa. Como vocês puderam ver, nessa... Gente, tá com muita luz, peraí. Deixa eu apontar mais pra cá pra ver se dá pra ver. Acho que dá. Tá vendo? Aqui tá, ó, escrito Por Trás dos Olhos, a história de Ellie e Jack. E aí, por exemplo, no segundo vai ser tipo, Ellie e Jack... Não sei, vou dar um segundo título, né, gente? Que eu tenho que terminar de escrever o primeiro pra escrever o segundo. E aí, gente, é esse aqui o cordão de olho roxo que o Jack dá pra Ellie.
E essa é basicamente a aliança de namoro deles. Ele dá um cordão pra Ellie com esse pingente e o Jack tem uma pulseira com o mesmo pingente. Então é praticamente aliança pra eles. E é isso. E é praticamente aliança pra eles. E é isso. E sobre o final, como eu falei, eu não posso falar muito. Vai acontecer ali um conflito, dessa vez entre a Ellie e o Jack. Acontece alguns conflitos, claro, na história inteira tem muitos conflitos, tem muitos plot twists, tem várias coisas. Porque o primeiro plot twist acontece no capítulo 4. Não é um plot twist muito grande. É uma coisa boa pra história até que acontece depois desse plot twist. Pra Ellie não é uma coisa boa. Mas pra Ellie não é. Ela como pra ela não é. Mas pro romance entre a Ellie e o Jack é uma coisa boa. Porque com isso eles começam a morar juntos. Então, eles ainda eram amigos. E eles, tipo, começam a se declarar, assim, um pro outro, depois, uns 2 dias depois que eles começaram a morar juntos. Sei lá, uma semana, não foi nem 2 dias, foi uma semana. Uma semana depois que eles estavam morando juntos, eles já se declararam um pro outro ali. E um tempo depois o Jack contou que era vampiro e tal. Na verdade, não foi o Jack que chegou na Ellie e contou, tipo, do nada. Tipo, tô aqui, ó, respirando de boa, tô aqui olhando pro tempo. Eu sou um vampiro, sabia? Não! Como assim? Não foi isso. A Ellie desconfiou por causa da cor dos olhos dele e porque ele tinha presas e que a pele dele era fria e algumas outras coisas. Mas, tipo, ela sempre se recusou a acreditar isso, tipo, esse pensamento vinha na cabeça dela, mas, tipo, ela já se recusava, pensava, não, isso não faz sentido nenhum, é muito pensamento de criança, quantos anos eu tenho, 19 ou 10, tipo assim, ela pensava isso. Aí ela ficava pensando isso, porque ela pensou, por exemplo, ele é um vampiro, mas pode ficar na luz do sol, tipo... Não faz sentido nenhum. Só que aí, gente, o Jack revela pra ele, no capítulo 15, que ele não é 100% vampiro. Que o pai dele era humano, mas o pai dele morreu há muito tempo atrás, quando ele tinha, tipo, 10 anos de idade humana. Não, 10 anos não, 15. Quando ele tinha 15 anos de idade humana. Aí ele morreu, e o pai dele era humano. E o pai dele era humano, aí por isso, tipo, ele tem cor de pele escura, ele pode estar no sol, mas ele também tem características de vampiro, né, claro. Que ele é um pouco vampiro, um pouco gente, entendeu? Ele, tipo, por exemplo, ele tem cor de pele escura, ele pode estar na luz do sol, ele pode morrer, né? Porque vampiros são imortais, pra quem não sabe. Praticamente, eles podem morrer também, né? Mas são praticamente morrer. Mas, tipo, o Jack pode morrer, por exemplo, como humano, enfim. É isso aí. Aí o Jack fala isso pra ele. Ele fica, tipo, nossa, que legal, hein? Aí, voltando pra desconfiança da Ellie, aí ela desconfia, e sempre se recusava. E aí, onde ela pergunta pro Jack, ele fica, tipo, oxi, eu não sou... Nossa, amor, né? Tipo assim, desconfiar que eu sou um vampiro. Eu. Nossa, para de ser obcecado pelos meus olhos. Nossa, tipo assim. Mentira, tá, gente? Não é assim. Eu tô encenando com outras palavras. Aí fica tipo... Quê? Tá tudo bem? Não entendi esse seu pensamento, não. Mas tudo bem, deixa pra lá. E aí depois ele vira pra cá e fala... Sabe qual pergunta que você fez? Se eu sou um vampiro? Eu sou! Aí ela se recusa a acreditar, ela achava que ele tava brincando. Mas ele fala, não, querida, não estou brincando. Não estou. Não estou. Ela fica tipo... Aí assim eles vão pro Nice Pop. É isso, galera. Mais algumas coisas que eu estou esclarecendo pra vocês. Eu só vim esclarecer algumas coisas pra vocês. Beijos pra vocês. Amo muito vocês. É isso. Beijos. Beijos da Ellie.